gente! Que bom ter vocês aqui. Vamos dando esse tempinho aqui para o pessoal entrar, né? Todo mundo ser avisado da live aí. E aí eu gosto de contar umas historinhas antes, né? Para que vocês cheguem. E queria sempre... Eu acho super interessante porque todas as vezes, hoje a live, o tema é o que é necessário para começar a alimentação complementar. E eu acho muito interessante porque todas as vezes que eu faço uma consultoria presencial, nunca aconteceu de eu chegar na casa e não ter, assim, pelo menos 2 pratinhos, colher térmica, copo 360, copo de bico, copo... E é muita coisa, e muitas vezes as pessoas nem compram isso, elas ganham muito, né, de quem viaja para fora, ou pedem para as pessoas trazerem, porque acaba que é mais barato lá. Eu já vi muita redinha, sempre trazem para mim aquele monte de redinha, e falam, alguém comprou, me deu de presente, é legal, redinha, máquina de fazer papinha, máquina para fazer cozimento a vapor, uns negócios assim super... que tem que fazer uma boa higienização depois, que não é nada prático, né? E a gente consome muito com isso. Gasta-se muito dinheiro com a alimentação complementar, em itens e coisas que a gente acredita, né? Que vai favorecer a alimentação das crianças. E, na verdade, muito dessas coisas, elas atrapalham, né? Ela atrapalha a alimentação, ela... desfavorece que o bebê consiga comer o alimento da forma mais íntegra. E eu não tô nem falando de BLW, porque aqui eu vou falar da alimentação tradicional, né, onde a gente amassa, e do BLW. Mas eu quero muito falar para vocês isso, assim, não precisa de tudo isso. Essas coisas, muitas vezes, ela atrapalha a alimentação complementar. Então, eu vou pedir para que vocês deixem aí as perguntas, o que vocês acham, o que vocês têm, que já compraram... E eu vou respondendo aqui aos poucos, tá bom? Vamos lá, então? Começar a live sobre o que a gente precisa ter para alimentação complementar. Primeira coisa que a gente precisa ter não é muito diferente do que eu falei na live, né? Na live do enxoval consciente. A gente não precisa ter muitas coisas, mas a gente precisa ter o quê? No mínimo, um conhecimento daquilo que a gente quer. Então, assim... Para começar a alimentação complementar, eu posso fazer esse caminho sozinha, né? Não, vou lá e sigo sozinha. Só que muitas vezes a gente sente insegurança no início da alimentação complementar, a gente não sabe o que fazer quando o bebê recusa os alimentos, né? A gente acha que o bebê precisa comer tudo. Então, assim, primeira coisa é a informação. E, não é informação demais, não é... É buscar entender, saber como funciona isso, né? Para que a gente se sinta mais segura. Porque quando a gente não está segura, a primeira pessoa que chega pra gente e fala, seu bebê tá comendo pouco. Aí você fala, nossa, será? Né? Então, é se acalmar, é buscar informação, é ler bastante. Hoje a gente tem tanta informação sobre alimentação complementar, né? E se a gente não está se sentindo confiante... busca mais conhecimento, né? Trace o que você quer. Eu acho que vou fazer BLW. Não, eu quero o tradicional. Então, busque conhecimento. Estude sobre os dois. Veja o que encaixa no perfil da sua família. E sempre priorizando dar para a criança o alimento da forma mais íntegra, mais natural possível. Independente se é BLW ou se é alimentação tradicional. Então, informação, gente. Busque nutricionistas que possam auxiliar vocês se está com muitas dúvidas. Tem livro, eu mesmo tenho meu livro que eu vou mostrar para vocês, é óbvio, né? Aqui, o livro do BLW que já voltou. E ele não é só um livro do BLW, é um livro para quem quer fazer alimentação de forma consciente. E não falo só de BLW, eu falo de todos os itens que eu vou mostrar aqui, de tudo o que acontece quando o bebê recusa os alimentos, o que você fazer, quando o bebê tá andando, não quer parar para comer. Então, não é só um livro de BLW, é o livro desse processo que acontece com a criança e que a gente se perde. E aconteceu comigo também, eu tive várias dúvidas quando eu comecei com as meninas. E mais, né, na época não tinha nenhum perfil de Instagram, né, nem nada que falasse de alimentação complementar.
E logo depois a Kátia, eu conheci a Kátia, minha comadre, a Baby Nutri. E pra mim ver aquele perfil que falava de BLW foi a maior alegria da vida. Então assim, gente, a gente tem muita informação, né? Tem que buscar para que vocês comecem seguras. Então assim, o item, comprar muita coisa é necessário? Não, mas tem algumas coisas que eu acredito que é muito importante quando a gente começa a alimentar as crianças. Preciso de quê? A primeira dúvida é, compro o cadeirão? Não compro o cadeirão? Qual que é o melhor modelo? Todo dia eu recebo essa pergunta. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Quem me segue há mais tempo já sabe que eu amo o cadeirão grande, aquele cadeirão de pé, que se acopla na mesa, que ele tem regulagem, né? E que o tampão dele, a bandeja, sai. Então, se vocês forem comprar um cadeirão, observa isso. Se a bandeja dele sai para higienizar. Tem alguns que é aquele cadeirão que só vem aqui para frente, o bandejão fica assim, ele é móvel. Não é bom para higienizar. E você tem que colocar a criança para depois colocar o encaixe, então não fica legal. Mas também tem esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que vocês já viram esse, né? Esse aqui ele desmonta e ele fica Você pode colocar alguma coisa assim na cadeira pra dar uma elevação um pouco, né? Na sua cadeira que você tem. E ele fica na altura da mesa de jantar. Então, procurar um cadeirão, preocupe-se em ter um cadeirão que fique na altura da mesa de jantar. Para que o bebê como observando vocês, né? Para que o bebê tenha esse momento de interação. Então, o máximo possível, o cadeirão tem que ficar próximo da família, próximo da mesa. Esse aqui, ele é excelente para quê? Para a gente poder levar para os lugares, para viagem, tem gente que gosta de levar, é ótimo. O que eu acho de ponto negativo desse cadeirão? Ele acaba sujando a sua cadeira de baixo, então como eu sei que vai fazer uma sujeira inicial, eu optei pelo cadeirão. Mas o que? Eu tenho espaço na casa. Então, às vezes, se o espaço é restrito, porque o cadeirão de pé, ele ocupa um espaço grande. Então, pensa, é o espaço de uma cadeira na mesa. E ele não encaixa totalmente. Então, para quem não tem muito espaço, talvez seja melhor esse aqui. Não sei a marca dele. Depois eu olho para vocês. Tá, então comprei o cadeirão, o que mais que eu preciso além do cadeirão? Vou falar de um item que aqui em casa nós usamos pouco, que é o babador. Babador é uma coisa que as meninas não aceitam, elas aceitam nos primeiros 2 meses, 3, depois elas ficam muito irritadas. E eu tentei alguns modelos diferentes, esse é da Aurora Senhora. Deixa eu ver. E eu já tentei vários, mas elas se irritam, mas eu acredito que aqui faz muito calor, então eu acabo que eu não uso esse. Muito, mas eu uso esse aqui. Esse babadorzinho de pano mesmo para alimentação. Então também é bem legal usar esse aqui. A Camila tá falando que colocou um plástico embaixo do cadeirão. Sim, é uma ótima dica, Camila. No início eu fiz isso também com a Tatá. Eu colocava um plásticozinho embaixo do cadeirão. E é bom essa dica porque se cair alguma coisa no chão, você pode pegar, né? Você vai lá e pega. Então coloca sempre do mesmo lado, limpa e fica ótimo para colocar esse plástico. Bem lembrado, viu, Camila? Obrigada. Então, itens esses. E agora, para preparar os alimentos, a gente precisa... acho que todo mundo precisa de uma panela a vapor quando tem filho. Você pode até não ter uma panela a vapor, mas quando chega o bebê, você vai querer fazer legumes. A gente se preocupa em comprar os melhores legumes e preparar da melhor forma. Então, olha aqui. Peguei até a minha aqui para mostrar para vocês. Para quem não conhece, isso é uma panela a vapor, que dá para fazer cuscuz, dá para fazer um monte de coisa e cozinhar legumes. Então, a gente coloca água embaixo, os legumes aqui, tampa e faz. Então, ela dá pra fazer milho cozido, ovos cozidos. Então, eu faço tudo na panela a vapor. E acho que, assim, quem não tem, tá aí uma coisa que pode investir, que merece investir, é uma panela de vapor, a vapor, quando a gente começa a alimentação complementar dos bebês.
porque até a família come melhor, né? Quando tem uma criança em casa, um bebezinho em casa, a gente muda até a nossa alimentação. Então, ao invés de ficar comprando máquina de papinha, máquina que amassa, triturador, liquidificador, novo, compra panela a vapor. Faça os legumes aqui, faz também no forno, muda. Mas isso sim é um bom investimento, tá bom? Outra coisa que eu vou falar aqui também, que aqui eu sempre uso, é isso aqui, ó. Né? Uma frigideira boa, essa minha é da Praticasa. E espátula de silicone, que é para não estragar. Então, a gente prepara muita coisa no café da manhã, a gente prepara ovos, né? Uma panquequinha, uma coisa que vai fazer. Então, invista nisso. Isso é vida. E não é nem só para o bebê, né? É para a alimentação do bebê, é para toda a família. Vale a pena demais investir nisso aqui, nesse kitzinho aqui também. E aí, vou alimentar o bebê. Preciso de copo, de prato térmico. Gente, é sério, cada consultoria que eu faço, eu fico assim assustada com a quantidade de coisas que existe para alimentar um bebê. Para mim era até imaginar, impossível, não vou saber falar a palavra. Tá. Eu não acreditava que existia tantas coisas para alimentar um bebê. Pratos térmicos, pratos com termômetro, colheres com, né, que ativa a cor tal enquanto o alimento está quente. A gente não precisa de nada disso. E isso chega pra gente aqui com um preço tão absurdo, né? E aí eu fico pensando também, assim, nessas coisas, a quantidade de plástico que tem, né? Porque é muito plástico. Acho que a gente tem que evitar o máximo possível comprar plástico. E aí as coisas que vêm com muito plástico, com bisfenol, com o BPA, né? Não fazem bem para nós. Vai fazer bem para os nossos bebês? Não vai fazer bem, né? Então a gente evita. Eu acho que muita coisa para alimentação complementar dos bebês nós já temos em casa e a gente não precisa ficar gastando, né? A quantidade de plástico, a quantidade de papel para isso chegar na casa da gente vem embrulhado. Então a gente tem que pensar em tudo isso. O que realmente precisa? Né? O que vai ser bom para o meu bebê? E muitas vezes o que vai ser bom para o bebê a gente já tem em casa. Né? Então, invistam em panelas, invistam em frigideiras. Prato, pode ser que você tenha até na sua casa um prato já para o bebê. Qual que é o prato? Esse aqui, prato fundo. Né? Melhor prato, se eu for fazer uma comidinha amassadinha. Se eu for fazer BLW, eu nem vou usar prato, eu vou usar um pratinho desse aqui, ó. Vou pegar aqui pra vocês. A live hoje é da minha cozinha, gente. É um pratinho desse aqui. Carmen, mas o bebê pode jogar o prato, como é que eu faço? Eu não quero pôr meu prato. Ok, tem esses pratos aqui, ó. Esse aqui é de inox, né? Um prato de inox. Tem hoje os pratinhos de bambu também. Que se caso o bebê jogar, ok, né? Não vai quebrar. Mas esse aqui também quebra super galho, não precisamos investir, né? Nesse aqui. Então, normalmente a gente já tem em casa. E depois, quando o bebê estiver maiorzinho, eu gosto desse prato que é fundo, porque ele tem as bordas. Então, para ele pegar, é fácil para pegar os alimentos. É muito simples para ele pegar aqui do que nesse prato que é raso, né? Então, pratos, sempre observar essa questão. Estão me perguntando aí, mas tem plástico e aquecer no micro-ondas. Tem alguns plásticos que não tem essas substâncias, né? Então, tentar observar isso. Eu sempre aqueci, mas como eu sempre deixei no prato de porcelana, é até mais fácil, né? Do que a gente colocar porque a gente pode levar o micro-ondas e tudo. Eu não tenho muito hábito de usar micro-ondas, apesar de ter aqui em casa, eu não tenho muito hábito, mas eu esquentaria na vasilhinha e depois colocaria no prato que seja de plástico. Aquecer plástico, gente, que tem bisfenol ou BPA, não faz bem para criança. Então, essa substância ainda aquecida, já tem centenas de estudos que mostram isso,
é cancerígena. Então a gente não pode usar, não deveríamos usar, tá? Então sempre colocar, de preferência no prato de porcelana mesmo, para aquecer. E em casa a gente usar também, aí falando em coisas importantes, vou até pegar um negócio aqui, depois dessa pergunta, que também é importante a gente investir. Peraí. Tá bem aqui facinho. Que é essas aqui, ó. Essa aqui, ela a gente leva, as refratárias, ela tem tampa, a gente tira a tampa, né, na hora de aquecer e leva pro forno micro-ondas assim. Então, eu não tenho aquecimento, apesar da tampa ser de plástico, eu não tenho aquecimento nenhum dessas substâncias que não fazem bem. Então, invistam nisso também. Eu tenho várias dessas aqui e eu uso bastante para colocar a comida quente, porque não é só aquecer a comida e levar para o micro-ondas, né? Você tira a comida quente da panela e guarda na geladeira. Então, se eu guardo aqui, eu estou protegendo a comida e não está liberando essas substâncias que não são boas para a nossa saúde. Então, invista nisso também. Então, prato, ok. Eu não preciso de um prato com divisória. Por favor, gente, não comprem pratos com divisórias. E eu sei que muitas vezes a gente tem esses pratos porque ganha. Então, se você for usar, se acha bonitinho, quer usar, usa o prato com divisórias. Mas deixa o arroz encostar no feijão, faz um arrozinho misturado com outras coisas. As crianças que usam, eu falo isso no livro, e até cito o relato de uma mãe, que quando as crianças usam esses pratinhos por muito tempo e a comidinha fica ali tudo separadinho, sabe? Algumas crianças são mais sensíveis, elas não gostam que as comidas encostem uma na outra. Então, se eu estou usando aquilo, eu estou ensinando para a criança que o arroz não pode encostar no feijão. E depois essa criança pode ter uma dificuldade em comer num prato normal, né? Porque ela está acostumada a tudo muito separado. Se eu pudesse, eu falo, né? Não compre esses pratos. Não compre, não valem a pena, não é legal. E vai até dificultar que depois a criança, pode, não é que vai, pode dificultar que depois a criança queira comer num prato normal, tá bom? Então, se vocês derem, vocês já ficam sabendo disso e já colocam os alimentos um pouquinho juntinhos para não confundir a criança. Falo muito, né? Agora vamos lá. As colheres. Estão me perguntando aí se vai ficar gravado. Vai sim. Colheres também é outro item que a gente ganha muito. Vou falar da redinha daqui a pouquinho. Que a gente ganha muito. Então, para usar a colher, observa. Eu não sei se no vídeo vai ficar... Ah, aqui, ficou bem claro. Olha a diferença de uma para outra. Então, pensa. Bebê, para eu colocar essa colher na boca do bebê, ou ele, o que acontece? Olha essa diferença. Essa aqui, ela é reta, praticamente. Essa aqui, ela é côncava. Aí, ele tem que fazer assim, ó. Abocanhar e ter que raspar. Tá vendo? E essa aqui, não. Da maneira que coloca, é leve pra ele. Essa aqui, pra retirar, pra mim, gente, essa colher é super difícil, porque ela é muito côncava. Então, buscar sempre as colheres mais retinhas. Essa é uma colher do mercado, pra alimentar bebês, né? De personagem e tal. E essa é uma colher de sobremesa, comum. Ela não é totalmente comum, porque ela veio junto com esse pratinho aqui. Mas, se eu pegar aqui, ó, falei, eu tinha que fazer essa live na cozinha, porque eu sabia que eu ia precisar disso aqui. Se eu pego essa aqui, ó, essa aqui é do meu jogo de jantar. Ela não é tão côncava também, tá vendo? Essa ainda é menos, um pouquinho. Mas eu não preciso fazer. Não dá essa diferença aqui, ó. Vocês conseguem ver? Olha só esse formato aqui, ó. Olha o quanto ela é diferente. Eu não sei se tá tão nítido, porque pra mim é muito nítido e eu sempre uso essa aqui pra demonstrar. Então, essa aqui é de um jogo de jantar. Essa aqui veio no pratinho pra criança, que é uma maravilha para se iniciar a alimentação ou
para a pessoa colocar na boca do bebê ou para o bebê mesmo começar a colocar. Essa semana eu recebi uns stories onde o bebê fazia com tanta dificuldade, ele fazia assim, ó. Aí tinha que raspar, assim, sabe, para a comida sair. Então isso não é legal. Colheres sempre mais rasas, tá? Vou mostrar uma outra também aqui, que é um modelo super legal. Não tá aqui, mas tudo bem. Ela nesse modelo, só que ela é de madeira, uma colherzinha de madeira, ótima também. E agora, garfos. A gente não precisa de ter garfos para o início da alimentação, mas eu já vou falar deles também. Porque você já vai comprar o pratinho e já vem o garfo, então que vocês observem. Normalmente a gente tem o garfo em casa, que é um garfo esse de sobremesa, né? Todo mundo assusta com esse garfo e sempre me fala, Carmen, por que suas filhas comem com um garfo tão grande? Esse é o meu garfo de sobremesa. Esse aqui, que é um jogo, é o garfo de... Olha a diferença, né? Então tem uma diferença aqui. Ele é menor. Mas existe também outros garfos que são legais, que vocês podem adquirir se não tiver em casa, que é um pouco menor. Vê? Gente, não tem nada nessa cozinha aqui. Esse aqui é um pouco menor que esse, tá vendo? E eu tenho esse aqui, que é um garfinho, que a ponta dele é uma ponta mais grossinha e o cabozinho aqui é o mais curto, né? É um pouco mais curto, que também é excelente. E vocês encontram desse aqui, não precisa ser de madeira. Em lojas de coisas para casa, assim, vocês encontram esses garfos de inox mesmo, tá? Então o garfo ele só precisa ser pouco menor do que o seu, um garfo de sobremesa pequeno para iniciar a alimentação do bebê. Iniciar não, porque com 6 meses ele não vai comer de garfo, mas depois, lá pelos 9 meses, a gente começa espetando. Tem esse garfinho aqui, que as meninas usaram bastante, que é um garfinho só para espetar fruta mesmo. Na verdade, ele nem foi comprado para elas, é da casa e é de petiscar, que elas usavam muito para espetar frutinhas. Então, garfos menores, não precisa ser de plástico, né? Pode ser o garfo de inox mesmo. E esses aqui, para esse momento de petisquinho de fruta também. Agora os copos, gente. Olha aqui, com o desenvolvimento, a própria criança percebe qual é o melhor talher para usar na refeição. Exatamente. Isso mesmo. Elas percebem e além de elas estar percebendo o que é melhor, tem uma coisa que é muito lindo na criança. A gente quer infantilizar, deixar eles bebezinho ali, né? Mas eles gostam muito de fazer como a gente faz, de comer com as coisas que a gente come, usar as taças que a gente usa, né? Pega uma criança de 2 anos e dá uma taça para ela, ela brilha os olhos, né? Fica feliz porque ela tá fazendo, tipo, meu pai tá tomando na taça, minha mãe tá tomando na taça, eu também vou tomar na taça. E a mesma coisa é as outras coisas, é o garfo, eles querem usar faca, né? Desde muito pequenininho, tem interesse por isso, porque, gente, nós somos os exemplos da criança em tudo, eles nos observam em exatamente tudo, então eles vão querer aquilo que a gente tem e o que a gente está usando. Então, agora os copos. Copos é outra coisa também, que todo mundo compra um monte de copo, um monte de garrafinha ou ganha, né? E mais uma vez, observe as garrafinhas, mesmo de colocar água, vê se ela tem substâncias que não é legal, dá uma olhadinha no BPA dessa garrafinha, se tem, se não tem, quando vocês forem comprar. Agora, falando em copos, a gente não precisa de comprar chuquinha para bebê, para ele começar a comer e tomar água na mesa. A gente não precisa de um copo especial, a gente não precisa de uma mamadeira. Gente, isso é mesmo que a criança mame, que ela tome a fórmula. Ela não precisa de um copo especial na hora da refeição e na hora de tomar água. Porque com 6 meses... Gente, os pernilongos estão me pegando aqui.
com 6 meses, o bebê já vai começar a tomar água. Então, mesmo que ele tome mamadeira, não dê água pro bebê na mamadeira. Mamadeira é pro leite, água se toma no copo. Então, qual copo melhor? Esse aqui, copinho de dose, copinho pequenininho, né? Não precisa encher ele demais. O copinho precisa ser transparente, precisa ser leve, né? Para não ser pesado demais para criança. Então, o melhor copo é esse. E depois eu dou esse aqui, que é um copinho também pequeno, tá vendo? Mas não há necessidade. Mas eu sei que eu também, como mãe, tive essa dúvida. E assim, mas para sair de casa, que copo que eu vou dar, né? Então, eu sempre tive uma garrafinha para dar água para as meninas mesmo, muito pequenininhas. E a Catarina ganhou esse copo aqui, quando ela tinha, acho que uns 4 meses, que é aquele copo que aperta aqui e sai a água, né? Usou, gente. Não é que não usou, mas não foi uma coisa essencial, sabe? Mas eu acho que vocês precisam olhar alguma coisa para sair de casa. Para o momento que vocês precisarem dar uma água no carro, né? A gente tá saindo, você tá com uma garrafinha de água, vai para um parquinho, então você tem um copinho. Esse aqui eu não acho interessante isso, tomou para o bebê aprender a tomar água. Eu achava ele interessante para transportar a água e não para o bebê iniciar a água, aprender a tomar água aqui. Porque se eu tenho um copo, e se o bebê tem a oportunidade de tomar, e eu tô aqui, né, manuseando com ele, ele vai aprender muito rápido que se ele soltar água demais, a água vai cair. Então, eu não preciso de uma muleta para aprender a andar, né? Então, para transporte de água, foi tranquilo, foi legal, usamos, mas passaria sem também. Mas pense em alguma coisa para tomar água fora. E agora vamos lá, né? Tem que falar da redinha. Redinha também é o item que em todas as casas tem redinha. Todo mundo ganha uma redinha. Inclusive o meu irmão, esses dias, me falou assim, eu comprei uma redinha pra filha dele. E eu falei assim, e ela aceitou? Aí ele falou assim, ela não tá aceitando. Eu falei, então põe o seu lanche da tarde na redinha, sua fruta que você leva pro trabalho, e aí à tarde você lancha na redinha. Aí ele, quê? Falei, você tá achando que deve ser legal? Pensa que a redinha, pra quem não conhece, é uma invenção aí que acha que para comer fruta é melhor a criança ter uma redinha protetora. E aí coloca a pera lá e a criança fica chupando aquele negócio numa rede. Gente, vocês já imaginaram o que é isso para criança? Ela comer um negócio envolto de um pano ou de uma rede? Então, assim, querem comprar redinha? Querem usar redinha? Experimenta, pega a sua perinha à tarde, põe na redinha e vai chupar a redinha para vocês verem se é bom. Que aí vocês sabem a experiência do bebê, entendeu? Dá para conhecer a experiência, dá para entender o que o bebê tá sentindo. Fruta, a gente come na boca, a gente come sentindo. Carmen, tenho medo do BLW. Amassa essa frutinha, minha filha, amassa a frutinha, mas não dê na redinha. Porque redinha descaracteriza o alimento. Ficar chupando um negócio que tem uma rede não faz o menor sentido. Eu vou apresentar para a criança o alimento dessa forma, ela vai ter uma boa relação com a fruta dessa forma. Quando que eu vou tirar essa redinha? Então, assim, tô insegura, vou ler, vou estudar, vou buscar a informação. Mas redinha não. Redinha, se vocês tiverem redinha, queima. Porque se a gente jogar no lixo, alguém acha. E acha que é importante, e acha que é importantíssimo a redinha, sabe? Então, queima a redinha se vocês estiverem em casa, tá bom? Façam esse favor para todas as crianças, porque alguém pode utilizar delas. Máquina de papinha, não preciso nem falar, né? Nós temos aqui uma máquina excelente, que é panela a vapor. Então, quer fazer papinha? Coloca tudo aqui, né? E depois amassa. Dá aquela amassadinha, ok. Não quero dar papinha, BLW, mais uma vez, panela a vapor que vocês vão usar. Que mais, gente? Tem tanta coisa tão desnecessária, né? Então,
Me lembrem aí, o que mais que eu tenho que falar? Vou ouvir aqui as perguntas. Minha mãe é nutri, sim, queima. Queima, por favor, né? Queima todas as redinhas do mundo. E quando algumas frutas afastadas e outras BLW, pode? Ah, sim, pode. Letícia, vocês podem tudo, né? Se às vezes você está se sentindo um pouco insegura no início e prefere dar amassado, dá. O importante é você dar a fruta. E aí você vai buscando essa segurança, né? Seja ela porque às vezes você não tá junto com o bebê e é outra pessoa que aí ela, quando envolve outras pessoas, fica um pouco mais, né, de certa forma complicado, até o bebê mostrar que tem autonomia, porque geralmente eles gostam muito de comer sozinhos e de ter autonomia. Então pode, uma vez ou outra, dar uma fruta amassada, dar inteira? Pode. Vocês podem tudo. Eu só gosto de lembrar sempre, assim, a questão do dar a fruta na colher ou a comida na colher. Por que eu tô fazendo isso? É uma falta de confiança minha que o bebê tá bem nutrido ou não? Eu vou estender isso por muito tempo, porque depois o bebê não vai ter muito interesse, provavelmente, em comer assim toda refeição. É assim, né? Eu vou lá e coloco aquelas colheradas a mais. Então, pensar sobre isso, o que tá levando a fazer isso? Porque também quando eu fico dando colher sempre na boca, sempre eu tô no finalzinho, eu dou um pouquinho a mais, o bebê tá aprendendo, né? Que eu também tô colocando na boca dele. Então, pensar em tudo isso. Vamos lá, mais perguntas? Redinha é a pior invenção para mim dos últimos tempos. Sim, Amanda, também acho assim triste a redinha. Triste aquelas maquininhas de papinha que tritura tudo, que amassa e mistura tudo, que na verdade é um liquidificador, né? Você coloca tudo ali e depois ela te dá tudo aquele caldo. E eu acho que não consigo imaginar comer dessa forma, a criança começar a comer e ter uma boa relação com os alimentos depois, porque eu começo na redinha, eu começo na máquina de papinha, né, a insegurança é tanta, e depois eu vou pra redinha, então assim, em 6 meses eu tenho uma alimentação complementar do bebê que a gente já sabe onde vai dar, né, quando tá envolvido redinha, maquininha de papinha, o paninho para ficar limpando a boquinha o tempo inteiro, a insegurança, ai, come mais uma, gente, o resultado disso ele não é nem um pouco legal. Os mosquitos estão me pegando aqui. Espátula para usar como faca, com apoio. Sim, a espátula, né, ela tá falando dessas espátulazinhas aqui pro início da alimentação. Acho que quando eu falei do garfo, né, que as crianças querem usar as espátulas. As minhas usaram por algum tempo essas aqui e depois a gente logo já passamos para faca de sobremesa, que não tem nenhuma ponta, né, que eu posso passar aqui, ó, que não corta, tá vendo? Então, ou essa aqui, logo no início, assim, não precisa ser com 6 meses, mas com 1 aninho é legal a gente já colocar as faquinhas para eles, para passar manteiga, para experimentar. Que mais? Usamos garfo em que momento? Os garfos, Érica, ele é para iniciar quando o bebê já tem aquele movimento de pinça, né? Que é a partir dos 10 meses, geralmente os bebês já têm esse movimento. E aí a gente coloca com 10 meses, 11, 12, a gente começa a pegar, espetar aqui uma pera, uma banana, espetou e oferece pro bebê. Daqui a pouco ele tá brincando de experimentar. Lembrando que eles, bem provável, não vão usar os talheres com perfeição com 1 ano e meio, mas com o tempo eles vão aprendendo. Então começa com essa brincadeira mesmo. Que mais?
Tem alguém falando aqui. JR Ramos. Acho que meu bebê tem 1 ano e... Acho que o bebê de 1 ano e 3 meses tá com 5... Coloca no cadeirão, fecha os olhos, não quer comer de jeito nenhum, só aceita algumas vezes. Então, seu bebê tá com 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses é uma fase que o bebê já aprendeu a andar, então ele quer explorar a casa. Nesse momento que é bem interessante você fazer, colocar uma mesinha no chão para ele, né? Mesinha de chão infantil que fique do lado da mesa do jantar, para que ele possa ir e vir e comer ali, né? Se há choro, observa sempre, gente, para todos, se há choro no momento da refeição, tem alguma coisa errada, tá? Não é para ter choro no momento da refeição, não é para o bebê ficar irritado, chorando, nada disso. O que mais? Alguém perguntou, a Érica, então juntamos a comidinha no mesmo prato? Acredito que por conta de eu ter falado do prato com divisória. Você coloca a comida de uma forma que a gente faz o nosso prato, né? Nós adultos vamos fazer o nosso prato. Vai ficar arroz aqui, né? Feijão, mandioca, salada, o que a gente for colocar. Na forma natural que eles se encontrem, né? Ele não precisa ser o arroz em cima do feijão. Se é um costume seu de comer em casa arroz em cima do feijão, ok. Se não, que você apresente em grupos separados, mas que eles possam se encostar um no outro, tá bom? E que mais? A cor do prato influencia alguma coisa? Não diretamente, assim. Talvez no início a criança possa querer brincar com um prato que é colorido, que tem personagem, chama atenção ali, mas depois acaba acostumando, até com esses pratos que são coloridos e de personagem. Não influencia em nada, não. O que mais? Já temos o necessário em casa. Eba, que coisa boa. Isso, a Delita maravilhosa disse aqui que coisas úteis, que a gente, coisas inúteis, a gente usa por pouco tempo e depois polui o mundo. Concordo, viu, Adelita? Concordo muito. A gente usa essas coisas, a gente compra ali na necessidade, né? Sai, compra, 3 pratinhos de várias cores, te compra um monte de babadouro, um monte de coisas, um monte de colher. E aí a gente usa por quanto tempo isso? 6 meses? 1 ano? 2 que seja? E depois você vai fazer o quê? Vou guardar? Não guarda, gente. A gente acaba ou dando para outra pessoa ou jogando fora. E aí é mais lixo. E isso não é legal, né? Tem alguém falando dos alimentos orgânicos aqui, né? Eu sou uma pessoa que adora consumir orgânicos. Nayara, os alimentos orgânicos é importante? Eles são necessários? Qual que é o impacto disso? Bom, para o ambiente a gente já sabe, né? Que quanto mais a gente consumir orgânicos, melhor. E para o nosso corpo também. Agora, nem sempre dá pra gente consumir tudo orgânico, né? Eu mesma não consigo, apesar do meu pai plantar muita coisa, ter muita coisa em casa, né? Vir muita coisa aqui pra cá, ainda não consigo. E eu priorizo comer orgânico, mas entendo que uma melancia orgânica, eu não consigo comprar melancia orgânica. Então, eu vou equilibrando isso aí, dando prioridades, mas às vezes, né? Muitas vezes comprando alimentos que não são orgânicos também. Eu costumo dizer que é orgânico sempre que possível. Acho que só, né? Mais alguma dúvida?
Ah, tem uma pergunta aqui, ó. Eu não tenho dessas cadeirinhas normais, só das altas. O cadeirão alto pode ser? Pode, se o cadeirão é alto, mas se ele tá ali do lado da sua mesa, né? Se der para acoplar, maravilha. Se não der, que o bebê esteja assim, o mais juntinho, o mais perto da família, que a gente possa comer juntos cada vez mais. Gente, mais alguma pergunta? Que eu acho que também já tá... Ah, tá. Tem um aqui. Eu voltei, tem vários. A Érica tá falando que não teve informação do primeiro filho que tem agora. Érica, eu também não tive não, viu? Ai, que bom, né? Agora tá cheio de informação, então... pensar nisso aí, enquanto informação que a gente tem, informação boa, e começar de novo e de um outro olhar, né? Mais sustentável, mais pensando no que a gente está consumindo e no que importa mesmo. Quais alimentos devo ofertar inicialmente? Você pode oferecer tanto legumes quanto frutas, viu? Aí a consistência delas, a forma de cortar que facilite para o bebê pegar, e aí você escolhe a fruta. Não rala a fruta. Se você não quer dar pedaço inteiro, amassa, né? Faz um leve amassadinho. Não há necessidade de ralar. Uma fruta tipo uma pera, né? Se ela estiver suculenta, você consegue dar uma leve amassada. E aí é até importante falar isso, amassar é com garfo, tá? Não descaracterizar muito. Então, amassar com garfo, nada de liquidificar. O feijão ou o ovo pode causar desconforto no bebê? Parece que está dando gases quando oferece esses alimentos no jantar. Bebê de 6 meses, deixa o feijão de molho de um dia para o outro. Olha, nessa idade os bebês costumam ter desconforto mesmo. E aí às vezes a gente fica muito querendo achar o que é, né? O que tá dando desconforto no bebê? E faz um teste. Deixa de dar um dia... Primeira coisa que eu vou te falar não é nem faz um teste, é te dá desconforto, né? Porque às vezes a gente tira tudo e o bebê ainda continua com um certo desconforto. Eu não acreditaria que seria dos alimentos, né? Do ovo ou do feijão. Mas se vai te deixar mais tranquila, faz um teste aí. O que mais? É normal criança não querer comer nascendo os dentes? Sim, é super normal. E aí a gente lembra, Juliette, que os bebês têm leite, né? Leite materno, a fórmula que é o principal alimento. Falei sim do copo de água. Oi, doutora Ana Paula, falei do copo, qual que é o melhor. Quando deve ser introduzido o ovo? Até mostrei a frigideira e falei do ovo porque com 6 meses a gente já pode fazer, né? Aqui no livro mesmo, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Eu falo sobre como oferecer ovo pro bebê e a gente começa oferecendo no corte de compridinho, que é mais fácil, né? Tipo uma omelete, e aí você corta. E aqui tem também, aqui. Vocês vão conseguir ver aqui. Então eu começo com ele assim, compridinho, depois nos 9 meses eu passo para picadinho e assim também pode ser 9 meses o ovo cozido inteiro. Por que não inteiro cozido nos 6 meses? Porque escorrega muito e aí às vezes ele tenta pegar e não consegue, né? Acaba desistindo. Então eu faço o ovo como se fosse uma omelete e corto maiores. Depois dos 9 meses, cortinhos menores. Que aí ele consegue pegar. Érica tem a máquina de papinha. O Érica é outro que é bom queimar também, porque senão alguém, né, um parente pede aí, e aí tudo bem a gente não saber e comprar a máquina de papinha, mas agora você já sabe. Nada de máquina de papinha.
Gente, quantas horas? Eu não tenho horas aqui. Você tem horas aí? Que mais? Vou responder uma pergunta aqui. Devemos iniciar pela mesma fruta manhã e tarde? Não, não precisa ser a mesma fruta. Você escolhe a fruta e não precisa ser a mesma, pode variar as frutas. 10 meses, deve colocar o prato para ele com os talheres? Sim, começa a colocar para observar o interesse dele, né? Não que ele precise, Gleice, comer de fato com o talher, mas ele tá ali. Em algum momento desperta o interesse dele, né? E aí, ótimo quando despertar, mas até não despertar também está ótimo, porque ele tá comendo e os bebês não precisam comer de talheres, tá? É importante a gente falar sobre a pressão e a vontade que as famílias têm que os bebês comam de talher. Não tô falando isso pra você, tô falando de um modo geral, viu, Gleice? Que eu vejo muito isso, eu quero que meu filho coma de talher, como que chega aos talheres? E é uma consequência. Quanto mais o bebê comer com as mãos, quanto mais ele manusear, quanto mais ele trabalhar a coordenação fina, a grossa, melhor ele vai comer de talher. Em algum momento isso aí acontece. Não foi a Gleice, foi a Pâmela que fez a pergunta. Gente, então eu acho que é isso, né? Olha, tem algumas perguntas aqui que depois eu vou fazer uma live, nós já estamos com o tempo estourado, quase estourando, estão me perguntando sobre dificuldades na alimentação, introdução alimentar. Hoje, como a live foi voltada para o que a gente precisa comprar, o que a gente precisa ter, na verdade, na alimentação complementar, essas perguntas, depois vocês podem me mandar por direct que eu faço uma nova live para vocês, para mim. Na hora eu faço uma live para vocês, tá bom? Nós já estamos com o tempo estourado, então eu quero deixar essa mensagem de pense realmente o que vocês precisem comprar. Pensa na hora de comprar, estou tirando a autonomia do meu bebê ou não, eu estou possibilitando, né? Então tudo que tira a autonomia, eu evito comprar, né? E evito usar se eu já tenho em casa no dia a dia. Então, para que a gente tenha essa consciência do que a gente está comprando, que a gente está tirando de autonomia dos bebês. E é muito, muito lindo o processo de autonomia, né? Se a gente observar mais a fundo, ele começa na alimentação. Então, se eu impeço no início, que é o momento propício de desenvolvimento da criança, se eu impeço isso de acontecer, se eu vou tardar isso para dar um prato para ele, não sei quando ele tiver com 2 anos, com 3, eu tenho que fazer uma reintrodução de coisas. Então é bom que eu já comece da forma, né, que dê autonomia para a criança desde o início. Então é isso. Quero falar para vocês que o livro, né, o meu livro, BLW com Autonomia, está com frete grátis até amanhã. Então, informação é poder, né? E no livro tem tudo sobre isso, sobre cadeirão, sobre o que a gente precisa ter, sobre situações adversas que acontecem na alimentação. E é isso. Deixa eu ver. Tá, eu vou olhar a marca da cadeira aqui e vou colocar. Então, gente, já tá me estourando o tempo aqui. Muito, muito, muito obrigada a todos vocês que estiveram aí. Me mandem lá o que vocês querem. Depois eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá nos stories de tema para as próximas lives. E vamos fazer tudo isso com muita consciência, né? Da autonomia que a gente quer dar para os bebês. E começar de um jeito bacana, né? A gente viu aí uma mensagem de uma pessoa falando que não sabia de tudo isso quando começou com o filho. Então, vocês têm muita informação boa, muita coisa boa para fazer. E é só pegar tudo isso, estudar. Não precisa estudar demais, mas tem que ler, tem que estudar sim. Tem que saber que caminho que vocês querem. E tudo vai dar certo. Um beijo para todo mundo e obrigada, viu?